Sem mais delongas, passar a palavra para a nossa deputada federal pelo PT Brasília, Érica Cocai. Emanuel, você me avisa quando chegar o tempo de quantos minutos? A instrução é 20 minutos, eu te aviso com 15. Perfeito, perfeito. Não, então, eu queria saudar o Abdana, a Michele, saudar o Emanuel, saudar a todas, todos, todes que constroem esse congresso, o 37º congresso. Eu e o Emanuel tivemos no primeiro congresso. Aliás, nós tivemos antes disso, antes do primeiro congresso, que tivemos no Encontro Nacional, o NSF, que foi construído ainda antes do primeiro congresso, e foi no primeiro congresso que nós tiramos a, a proposta de fazermos a greve na luta pelas 6 horas, pela readmissão dos companheiros que tinham sido demitidos, e também a luta pelo direito à sindicalização em termos bancários. E foi uma greve, essa de 1985, que foi uma greve extremamente vitoriosa, porque nós conseguimos, então, começar a construir a nossa própria história. E nesse período, como disse o Abdan, que dentre esses correr da vida, que às vezes embrulha tudo, segundo o poeta, já foi meu chefe na Caixa, então, portanto, na compensação. Então, portanto, eu diria que a gente sempre lutou pela defesa da Caixa, a Caixa 100% pública, e nós estamos vivenciando hoje um ataque muito profundo a todas as empresas públicas, a todas as estatais, porque existe um projeto que está em curso no país, que é um projeto, o primeiro é um projeto que foi construído com muitas mentiras, e um projeto que foi construído com muito ódio. Então, portanto, o ódio virou metodologia política, ao mesmo tempo que as mentiras também. Quando nós pontuamos que o governo é um governo negacionista, e agora nós estamos vendo que o negacionismo é estimulado por um negacionismo, no que diz respeito, inclusive, às vacinas, à negação de evidências científicas, nós precisamos pontuar que esse negacionismo é um negacionismo estrutural, ele não é pontual, ele não é um negacionismo circunstancial. Há uma negação dos próprios fatos, há uma negação da realidade. A realidade é desconsiderada. Lembra muito Cazuza quando diz que a tua verdade não corresponde aos fatos, que a tua piscina está cheia de ratos. Ou seja, o governo constrói uma narrativa falsa que substitui a própria realidade. E quando você tem uma realidade, ela serve de limite para as discussões e as interpretações dela mesma. Ou seja, você tem uma realidade reconhecida, várias interpretações sobre ela, e aí se pauta um debate democrático sobre as diversas interpretações dos fatos. Mas o que nós estamos vendo é a negação dos fatos. E quando você, portanto, constrói uma narrativa para substituir a realidade, nesta narrativa só cabem aqueles que estão de acordo com ela. Ou seja, o governo só reconhece o outro se o outro for espelho da sua forma de pensar, da sua forma de ser, da sua religião. Então, nós estamos vivenciando um processo de ruptura democrática aprofundada, com a democracia dançando na beira de um abismo, numa corda equilibrista, e, ao mesmo tempo, com o teste permanente por parte do governo de todas as instituições. O governo testa as instituições. E se as instituições não respondem, ele vai aprofundando os rasgos na própria democracia. Lembrar que nós estamos com a história de uma eleição que foi fraudada, de 2014, porque o voto em Dilma Rousseff foram rasgados esses votos, houve um golpe, um golpe institucional, se construiu relações subterrâneas que permanecem nesse governo e são aprofundadas. É um governo o atual com muita subterraneidade. É o governo que tem um orçamento paralelo, que tem um Ministério da Saúde paralelo, que é um governo cheio de clandestinidades, de relações clandestinas com a própria milícia, de relações clandestinas e relações corruptas, inclusive clandestinas, com a série de segmentos que dão sustentação a essa proposta, que é uma proposta que busca enfrentar a democracia
é todos os dias. Nós estamos vivenciando isto, um processo eleitoral fraudado em 2014, fraudado em 2018, não pelas urnas eletrônicas, porque Bolsonaro é uma fraude. A sua eleição foi construída com a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva e também foi construída em cima do palanque do ódio e em cima do palanque das próprias inverdades que se transformaram, como disse, em metodologia política. É um negacionismo onde um segmento da sociedade que segue esse governo é refratário a qualquer interpretação e qualquer discussão que não seja de acordo com o seu próprio pensamento e a sua forma de entender a vida. E, neste caso, nós temos um governo que está à mercê do capitalismo improdutivo ou do capitalismo vadio, do capitalismo, em verdade, financeiro, do mercado financeiro. Não tem qualquer projeto de desenvolvimento nacional. Não há projeto de desenvolvimento nacional no Brasil. Eu queria que nós pudéssemos pensar quais são os programas que nós temos na saúde, quais são os programas que nós temos na educação. Não há programas, não há. Não há programas, não há projeto de desenvolvimento nacional e há o domínio na acumulação do capital pelo rentismo que vive de rendas, não produz, portanto, esse rentismo não precisa de combustível, não precisa de energia para a produção, porque não produz. Não precisa de mercado interno, não precisa, não tem, é desterritorializado, não tem relação com o território, para que nós tenhamos infraestrutura para escoamento de produção, posto que não produz. Então, portanto, provoca um desemprego que é um desemprego estrutural. E neste quadro, não interessa o crédito produtivo. Nós estamos tendo ataque em todos os bancos públicos. Eu venho do Congresso do BNB, onde nós temos uma medida provisória, a 1052, que ela ataca violentamente tanto o BNB quanto o BASA, quando ela estabelece as condições para um fundo de investimento e ela diminui as taxas de administração do Fundo Constitucional do Nordeste e do Fundo para a operacionalização do Fundo Constitucional do Nordeste e do Fundo Constitucional do Norte, que inviabiliza a existência, como é hoje, do próprio BNB, que tem um desenvolvimento de crédito produtivo na região Nordeste e que conta com a operacionalização sobremaneira dos recursos do Fundo Constitucional do próprio Nordeste. A mesma coisa se aplica ao BASA. Então, há um ataque ao conjunto das empresas. Ele ataque se expressa de forma diferente. Você tem ataques que representam a asfixia da própria instituição, ataques que representam a entrega de partes das empresas, como está acontecendo na Caixa. A Caixa está sendo vítima de uma profunda fraude, porque o discurso que é feito pelo presidente da Caixa e o discurso que é feito pelo presidente da República é um discurso que diz que ele é contra a privatização da Caixa e que a Caixa não será privatizada, mas a Caixa está sendo privatizada. Ela está sendo privatizada através das subsidiárias. Como é que se justifica que nós tenhamos uma empresa que busca criar um banco digital e diz que vai privatizar esse banco digital? Foi dito tanto pelo ministro da Economia quanto pelo presidente da Caixa que eles irão privatizar o banco digital, que a Caixa adentra o Banco Central para que ele passe a existir. E como você tem uma determinação de que subsidiárias não precisam passar pela avaliação do próprio Congresso, a Caixa está sendo privatizada com um discurso dos parlamentares e do próprio governo de que a Caixa não será privatizada e que eles têm compromisso com a própria instituição. Então, são formas muito covardes. Aliás, o ódio é sempre muito covarde. O guia do ódio é a covardia, ou a covardia é guiada pelo próprio ódio. É o amor que é valente, é o amor que tem coragem, porque o amor ele não reduz e ele entende a complexidade como as pessoas se posicionam e os pensamentos se estabelecem também e rompe uma lógica binária, que é uma lógica que esse governo desenvolve para manter, inclusive, a sua base de apoio, que é a sua base de apoio originária. O governo precisa do mercado, do centrão e dos segmentos fundamentalistas, o fundamentalismo religioso, o fundamentalismo punitivista, patrimonialista, ruralistas, para manter. E ele vai ter que contemplar esses setores
para manter a sua proposta de governo, que é a sua própria sobrevivência. Um governo que lida e que trabalha apenas com a sua sobrevivência. Porque se desfazer de ativos no que diz respeito ao país em um momento de pandemia é um crime. Não é à toa que tem vários países da Europa que estão limitando a venda de ativos, eu não falo de ativos estatais, mas de ativos nacionais, limitando a venda de ativos, e alguns estão fazendo com que não se tenha venda de ativos em um momento de crise sanitária, de crise social, de crise ética, de crise institucional provocada pelo próprio governo. São as diversas crises que compõem um momento de muita dor para o povo brasileiro. E, neste exato momento, você tem um governo que vai elaborando as suas ações para poder se desfazer das próprias empresas. Nós tivemos a aprovação da privatização da Eletrobras pelo Congresso, cheio de interesses escusos, interesses em negócios dentro do projeto de privatização da Eletrobras, mas como você justifica que você tem a privatização da Eletrobras para que haja um investimento na própria Eletrobras, uma empresa que tem em caixa 15 bilhões, que deu lucro de 30 bilhões, uma empresa que eles querem vender para empresas de países que não abrem mão das suas hidrelétricas. A maioria das hidrelétricas estadunidenses é protegida pelo Exército. Nós estamos falando de energia, que é insumo fundamental, elemento fundamental para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento social. Lembro da fala de uma senhora que acendia e apagava a luz, com luz para todos, que chegou à sua casa, e perguntada por que, ela dizia, porque pela primeira vez na minha vida vou ver o rosto do meu filho dormindo. Ou da senhora que abordou Lula em uma cidade no Nordeste, disse: esta cor da minha pele é fruto da lamparina que acabo de jogar fora. Portanto, o país, está vivenciando um desmonte da condição estratégica e dos instrumentos necessários para qualquer projeto de desenvolvimento nacional. Essa semana foram os Correios. Os Correios deram lucro de mais de 1,5 bilhão. Foi o lucro dos Correios. Os Correios, o lucro dele vem de menos de 10% dos municípios. O lucro dos Correios não vem do segmento monopolizado, que são as mensagens. O lucro dos Correios vem do segmento onde ele disputa mercado. E ele, com lucro de menos de 10% dos municípios, leva serviço postal para todo o Brasil. Uma empresa privada, Emanuel, não vai levar serviço postal para onde não tem retorno financeiro. Como uma empresa privada não vai levar energia para os rincões, as regiões inóspitas deste país. O subsídio cruzado, ele deixa de existir. Eu aproveito o recurso financeiro que adquiro em determinados locais para financiar os serviços públicos em outras instâncias. E há um mito, que é um fanatismo, é um fundamentalismo neoliberal de atribuir à função pública uma associação com aquilo que é ineficiente. E como se houvesse uma autonomia, uma inteligência autônoma do próprio mercado, de, por ser mercado, já segurasse a sua própria qualidade. Não me venham, como eles vêm, falar dos exemplos da telecomunicação, porque nós temos dificuldade de internet, porque nós tivemos avanço em tecnologia no Banco do Brasil, na Caixa, no Brasil inteiro nós tivemos avanço em tecnologia em todos esses anos, E quando se fala da qualidade do que é privado, é bom lembrar as mortes de Brumadinho, é bom lembrar o apagão do Amapá, é bom lembrar aquilo que eles querem esconder. Como é que eu posso dizer que eu tenho um monopólio de correspondências para o Estado e que esse monopólio vai ser garantido para a empresa privada? Vão garantir o monopólio para a empresa privada, no mínimo por 5 anos, pode ser 100 anos, pode ser no mínimo por 5 anos. A empresa privada vai ter direito ao monopólio das correspondências. Da mesma forma como asseguraram na privatização da Eletrobras que o risco que antes era garantido pela União, por isso a União deve
40 bilhões à Eletrobras, que esse risco continuaria sendo assumido pela União, sendo a iniciativa privada a gestora que eles querem, o acionista majoritária da empresa. É um escândalo que está acontecendo nesse país. É um escândalo. É uma destruição de uma soberania, não apenas em função da destruição do nosso patrimônio. A destruição do meio ambiente é destruição de soberania. A ausência de soberania popular destrói a soberania nacional. E os primeiros aspectos de atuação desse governo foi tentar desconstruir a política nacional de participação social, os conselhos, para que você tenha a participação da sociedade civil na elaboração das políticas públicas, inclusive na fiscalização das políticas, e as políticas serem enganchadas numa lógica intersetorial. Então, portanto, nós estamos vivenciando a destruição de um país que está a passos largos, sendo colocado sobre botas e baionetas metafóricas e também literais. E nós estamos vivenciando um dos mais profundos ataques a uma concepção de Estado que está presente na PEC 32. E a PEC 32, o presidente da Casa já disse, até o final do mês eu vou votar. Até o final do mês, a dita reforma administrativa, que tira o concurso público, que estabelece cargos comissionados para qualquer função, que estabelece cargos terceirizados para qualquer função, que estabelece o rompimento da própria estabilidade para que o mando esteja no próprio governante, é o passar a boiada, é a granada no bolso. E é o Estado que disse Bolsonaro, não permitirei que persigam meus familiares, meus filhos, e que persigam os meus amigos. É o Estado a serviço do governante. É isso que está posto. Nós vamos ter, na proposta de emenda constitucional, da proposta de emenda constitucional 32, a impossibilidade do Estado de atuar em políticas econômicas. Políticas como conteúdo nacional da Petrobras, ou o PNAE, ou o PAA, políticas que envolvam uma atuação do Estado na perspectiva de organização econômica serão proibidas. Será proibido que as entidades sindicais negociem qualquer tipo de estabilidade. Qualquer tipo de estabilidade. Concluindo, por favor. Porque nós sabemos que essa PEC também envolve de forma profunda os empregados e empregadas. Por fim, Emanuel, nós temos um governo que é refém do mercado, refém do centrão e refém dos fundamentalistas, e que vai trabalhar para entregar partes do país, dos direitos, corpos para estes segmentos, para poder se manter. E um governo que prepara nitidamente um golpe, porque sabe que perderá as próximas eleições. Nos cabe, dentre outras coisas, defender as nossas empresas, denunciar a privatização que está em curso da Caixa, que eles negam porque são covardes e porque sabem que a maioria do parlamento apoia a Caixa, como apoia o BNB, como apoia o Banco do Brasil, como apoia a Petrobras, e, ao mesmo tempo, nós vamos ter, neste quadro, que eles estão elaborando a tentativa de ir entregando, é como se fosse assim, o mercado ruge, o centrão urge e cobra muito caro por isso. E o governo prepara o desrespeito aos resultados eleitorais, testando as instituições para ver até onde ele pode ir e busca criar apoio armado através de milícias, de polícias militares, das próximas Forças Armadas, para segurar o golpe que quer dar ao processo eleitoral. Por isso é preciso construir a defesa da Caixa, a defesa dos bancos públicos e construir a luta pela democracia, pela liberdade e pela existência das eleições em todos os cantos deste país. E cantar a canção, e com ela eu me calo, que diz o poeta, adormece as crianças e acorda os adultos. E ela diz, fora Bolsonaro, porque o país precisa respirar. Arranquemos o joelho que está na garganta deste país e arranquemos o amanhã e o sol que está na garganta de um governo de necropolítica, de genocídio, de um governo de mentiras
e de um governo corrupto. O Brasil precisa respirar, e para respirar precisa das nossas empresas e precisa desta empresa, da Caixa Econômica.